Oi, gente. Não adianta. O lugar que eu mais gosto de gravar para o YouTube é dentro do carro. Parece que eu fecho um casulo aqui e me conecto. Meu nome é Thaís Schirrels. Abri esse canal a pedido da espiritualidade para compartilhar, né, a minha expansão de consciência, a minha evolução espiritual, e o meu processo com a ressonância harmônica do Hélio Couto. Sempre gosto de ressaltar que eu sou uma terapeuta integrativa e eu trabalho com ferramentas multidimensionais. E eu não passo por tratamento somente com a ressonância harmônica. Eu combino, né? Eu faço atendimento para mim com as ferramentas que eu trabalho. Então, mesa quântica siriana, portal dévico, mesa quântica das deusas solares, tameana, cura arcturiana, todas são ferramentas de grande expansão de consciência, de evolução do espírito, atinge, né? Ela trabalha todas as nossas existências em todos os orbes do multiverso. Então, eu sempre gosto de comentar isso porque há coisas que eu posso vir a falar aqui com vocês que não se refere somente à ressonância harmônica, e sim o combinado de tudo isso junto, tá? Eu já iniciei a quarta onda, e nesta quarta onda eu pedi para que a ativação fosse feita remotamente, porque foi me orientado pela minha espiritualidade. E no finalzinho da terceira onda, teve alguns dias que eu percebia que eu estava quase esquecendo. Cheguei já a esquecer um dia, perguntei para o professor se eu teria que começar de novo e ele falou que não. Perguntei por e-mail, né? E aí eu preferi fazer remotamente. E até para eu aprender a soltar mais, né? Acreditar no todo e nos movimentos da fonte. E eu senti muito melhor essa ativação remota, tá? No sentido de que eu soltei o controle, né? Confiar no fluxo. Eu senti bastante diferença positiva, tá? Outro ponto que eu percebi na semana passada foi que um dos pedidos que eu fiz, já desde, não sei se desde a primeira, mas desde a segunda eu tenho certeza, foi melhorar a leitura. Porque principalmente quando eu era adolescente eu tinha muita dificuldade para ler. E que por isso mesmo eu não lia. Era aquela coisa de que eu estava começando a ler o começo da página e quando eu estava no final eu já tinha esquecido o que eu li no início. Então, por ter essa dificuldade, eu não lia, porque aquilo se tornava frustrante, eu não conseguia avançar nas leituras. Ou ler num local que tinha muito barulho. E aí, quando eu iniciei tratamento medicamentoso, acho que foi 2018, eu comecei a ler bastante. Só que ainda assim, eu tinha dificuldade de concentração para ler. Eu comecei a conseguir ler, mas eu via que eu demorava um pouco a mais que a média das pessoas para finalizar um livro, por exemplo. E aí um dos pedidos que eu fiz foi essa, eu acho que o nome é leitura dinâmica, então melhorar a minha concentração na leitura, porque a leitura é algo que traz bastante conhecimento, eu gosto, e também tira a gente, né, coloca a gente no momento presente e também tira a gente dessa necessidade de telas, né? Porque geralmente quando a gente quer relaxar, a gente vai ver uma série, vai ver um podcast, e esse excesso de tela me atormenta o meu mental, me dá um desgaste mental muito grande. E eu estava escutando para eu ler mais. E aí, na semana passada, eu estava mais introspectiva, não era algo ruim, só um momento do meu ciclo, né? O ciclo feminino ali. E, gente, eu li 5 livros semana passada. Isso nunca aconteceu. E aí eu fiquei assim, eu acho que foi por conta da ressonância.
E aí nessa semana eu vou ver o quanto que eu vou atingir, porque todos que eu li na semana passada eram romances, né, então são coisas mais leves de ler. E aí essa semana eu estou lendo um romance junto com outro que é de espiritualidade, desenvolvimento pessoal, então é um livro que demanda mais atenção. E aí eu vou observar essa questão. Outro ponto foi porque eu senti que eu estou mais presente, eu estou aprendendo a confiar e soltar, principalmente nas orientações que a minha espiritualidade traz para mim, tá? Que antes, quando eu despertei e entrei realmente nos processos de ser terapeuta, eu tive muita expansão de consciência, expansão da minha mediunidade e processos de cura e transformação muito. Foi uma avalanche muito profunda e, de certa forma, não foi traumático, mas era muita coisa para eu lidar ao mesmo tempo. Então foi algo que eu precisei me isolar muito porque era muita coisa para eu lidar ao mesmo tempo. E nesse processo, eu comecei a acessar muitas coisas. E também eu vejo que naquele tempo e espaço, eu estar muito na criança ainda, não que eu estava, eu não havia curado alguns aspectos da minha criança e emocionalmente e espiritualmente eu era infantil, né? Principalmente espiritualmente. Então, muitos acessos que eu tive, eu fui desacreditando porque eu ainda não entendia esse processo de que às vezes eu acesso algo que pode acontecer daqui 1 ano, 5 anos, 10 anos. Então eu comecei a entrar num conflito muito grande de não acreditar mais na minha mediunidade, né? Não acreditar mais nos meus acessos. Foi um momento de muitas dúvidas, muitos medos, se eu estava no caminho certo, porque aquilo que eu acessava não estava acontecendo. Então eu passei por muitas quebras, né, da dissolução do meu ego, também quebra de ilusão, porque algumas coisas realmente eram ilusões ou criações da minha mente. Então eu passei por esse processo de amadurecimento espiritual muito profundo, acelerado e foi, nossa, não consigo colocar em palavras ainda. E hoje eu tenho muito entendimento e também o aquietamento, porque eu era uma pessoa que buscava muita, eu não achava que eu fosse, mas eu era uma pessoa que buscava muita validação externa. Por exemplo, eu tinha um acesso, eu comentava com alguma amigo que eu confiava muito. E cada pessoa tem a sua jornada. Então, às vezes, eu vou falar algo com uma pessoa que eu admiro como médium, terapeuta ou até como amigo, e às vezes eu desacredito do que eu acessei porque essa pessoa não concorda comigo. E eu percebi que eu buscava essa validação externa por conta da minha criança, né, que buscava essa validação. E aí esse processo de muito amadurecimento foi de que às vezes eu recebo e eu fico em silêncio, observando o meu entorno para ver se aquilo faz sentido, se eu estava, né, equilibrada e com a frequência elevada no momento que essa informação chegou, porque a gente não pode acreditar cegamente em tudo que vem para a gente, principalmente se a gente não está equilibrado. Porque se nós não estamos equilibrados, há grandes chances de essa informação não ter vindo de seres de luz, porque eles querem nos afastar da nossa essência e do nosso propósito, tá? Junto dessa questão da leitura, eu me vejo muito mais presente, muito mais equilibrada.
Se o momento agora não está da forma que eu desejo, eu sei que eu estou em presença e fazendo o meu plantio para lá ou ali na frente ele se materializar, entendendo que a manifestação, né, materializar a nossa criação tem uma velocidade diferente do pensamento, né? Porque aqui na Terra tudo é mais devagar. A minha percepção, que foi algo que eu pedi também para que eu percebesse com mais agilidade as ilusões ou falsidades, sejam de pessoas encarnadas ou desencarnadas. Eu vejo que eu estou muito mais com essa intuição e essa percepção energética mais aflorada, mais madura também. E outro ponto que, que me foi o mais marcante, que eu quero compartilhar nesse vídeo, eu vou sempre tentar fazer vídeos mais curtos para que eu consiga estar mais presente e também não se torne cansativo, tá? Foi que eu era uma pessoa muito orgulhosa e rancorosa. Eu vejo que eu já vinha nesse processo de melhorar muito esse aspecto do meu ser, mas depois da ressonância foi uma ruptura positiva muito boa para mim, porque neste processo de identificar, né, as falsidades ou pessoas que até não eram falsas, mas não eram tão leais quanto eu achei que fosse. E aí vieram as decepções, eu me percebi num grande desapego, né? De que não fazia mais sentido aquela pessoa na minha vida e eu não precisava cortá-la de forma brusca, igual eu fazia antes, porque eu cortava e retirava aquela pessoa da minha vida e eu só apenas me desapeguei, sabe? Não fiquei remoendo. A vida é como é, a pessoa fez o que fez, porque ela quis, ela tem as questões dela, eu tenho a minha, e eu não vou mais me demorar tentando entender o porquê a pessoa fez ou não fez tal coisa. Eu realmente me direcionei para mim, para o meu processo, para a minha evolução, e o que o outro faz diz somente a respeito do outro, né? O que eu tenho que observar é qual parte de mim atraiu por ressonância aquela questão para a minha vida, né? Porque a gente tem que ter a responsabilidade de que se veio para a sua vida, foi por ressonância do seu campo. Então, será que aquela pessoa estava mostrando uma face de mim que eu não percebia, né? Ou aquela pessoa veio para o meu campo para demonstrar uma fraqueza, uma sombra que eu ainda não tinha identificado em mim, né? Então, essa questão do desapego, porque eu muitas vezes, nossa, ficava anos amargurando uma coisa, sabe? Eu só conseguia sentir que aquela situação se findou quando eu via que a pessoa tomou no forever. E hoje não. Tipo, eu desapeguei total, eu não tenho mais contato com a pessoa, mas também não fico amargurando, não quero saber se tá ruim, se tá bem, se tá vivo, se tá morto. Para mim não faz diferença. Eu tô totalmente focada em mim e isso não tem preço. Caso vocês queiram acompanhar mais o meu trabalho, né, conhecer mais de mim, todos os meus canais de comunicação são o mesmo arroba aqui do YouTube. Eu sou .thaise.schirraus, tá? Eu sempre estou mais presente na minha outra rede, que eu também posto sobre beleza, porque eu também trabalho no ramo da beleza, mas se você quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, lá eu coloco mais feedbacks, né, mais informações, eu te convido a me seguir lá também. Se vocês tiverem alguma dúvida ou quiser compartilhar também o processo de vocês, comentem aqui embaixo para eu fazer essa troca com vocês. Beijo, gente!